Eu vou conversar agora com Roberto Grossman, CEO da agência FBIS. Tudo bom, Roberto? Obrigada por me receber, pelo espaço na agenda. Tudo bem, e você? Tudo jóia. A gente está há cerca de 60 dias em isolamento social. Queria que você me falasse um pouco sobre esse período que estamos vivendo, como está sendo a quarentena para você e para a agência FBIS. Foi realmente assim um desafio grande, né? E mais do que isso, foi um pouco inesperado, né? Apesar que a gente já sabia que ia chegar uma hora, mas é aquela coisa que quando você vê já te atropelou, né? Então a gente faz 2 meses agora que a gente está em home office, toda a agência, e quando a gente veio para home office, na verdade a gente tinha um teste programado para uma quarta-feira, há 2 meses atrás. E aí chegou na segunda, já metade das pessoas não vieram, na terça já estava todo mundo de home office. Então, eu brinco que foi um treino que já foi jogo, né? A gente marcou para treinar, mas já foi direto para o jogo. Então, foi um desafio, mas apesar disso, a gente viu que as pessoas conseguiram se adaptar bem. Roberto, quais são as ações que a agência tem feito para preservar os empregos, estimular os anunciantes e manter e equilibrar a economia? Olha, eu digo que assim que a gente tem 3 grandes fases assim, né, dessa pandemia, dessa história que a gente está vivendo. Que a primeira fase é a fase da sobrevivência, né? Então, primeiro a gente se preocupa com a saúde de todos os colaboradores, com todo mundo ligar para casa, todo mundo conseguir ter condições mínimas de trabalhar, conexão, ferramentas, computador, etc. Esse é o primeiro estágio. E a mesma coisa vale para os clientes, né? Então, o primeiro estágio é olhar e falar assim, o que está acontecendo com a nossa indústria, com os nossos consumidores, né? Porque varia muito os impactos conforme a indústria, né? Tem indústrias como a indústria de turismo, por exemplo, que foi de repente para zero, né? Como restaurantes e tal. Tem outras indústrias que até pelo contrário, até aumentaram, né? Empresas que vendem farmacêuticas, empresas que vendem produtos de limpeza, e no meio todas as outras, né? Então, esse primeiro momento, que é o primeiro momento que eu chamo de sobrevivência, foi o momento de parar e olhar e falar assim, essa indústria do meu cliente, e tanto a gente do lado da agência como os clientes, o que acontece? Né? Então, a gente mergulhou a fundo, principalmente nossa área de data, nossa área de insights, para entender como ia ser o efeito no consumo ou no ciclo de compra dessas indústrias. O segundo momento falar assim, beleza, já entendemos o que vai acontecer. Como a gente se comunica agora? É hora de se comunicar? Não é hora de se comunicar? A gente fala sobre produto, a gente fala sobre empatia, a gente fala sobre o nosso consumidor. O que a gente fala nesse momento? Né? E, de novo, para cada um das indústrias, para cada um dos tipos de produto, é uma forma diferente de falar. E que é o momento que a gente está vivendo agora. Né? E o próximo momento, que é o momento que a gente está começando a se preparar, é o do que todo mundo está chamando de novo normal, né? Que é como vai ser a retomada. Né? Porque no primeiro momento, até tinha um pensamento que assim, não, vai ter a crise, vai resolver e vamos voltar. Né? O que falam da recuperação em V. Né? E já se viu que não é isso. Né? A recuperação vai ser mais lenta, vai ser aos poucos, tem muito medo de um novo ciclo, a retomada, né, nos países que já estão retomando, como na China, por exemplo, na Europa agora, você já vê que os restaurantes já têm 10, 15, 30% no máximo da ocupação agora, nesse novo normal. Então, são essas 3 fases. O que os anunciantes devem priorizar agora? Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso, eu escrevi um artigo, né, no LinkedIn, logo no começo, na primeira semana de home office, que eu falava muito sobre empatia. Na verdade, fala sobre empatia, humildade e colaboração. Mas eu destaco que a empatia, que é para se comunicar, isso vale sempre, na verdade, mas eu acho que nesse momento mais do que nunca, você levar em consideração como a vida do outro está sendo afetada, como a vida do seu consumidor está sendo afetada. Né? Então, não dá, por exemplo, pegar um exemplo de Jeep, que é um cliente nosso, não dá para você continuar falando sobre aventura, sobre viagens, sobre, né, destinos turísticos no momento que está todo mundo em casa, preocupado em sair na esquina, né? Ninguém vai até a esquina. Então, eu acho que esse tipo de preocupação, essa empatia é muito fundamental. Por outro lado, vários estudos falam isso, e a gente vê, na verdade, na nossa vida, que as pessoas querem que as marcas se comuniquem.
elas têm que fazer parte da vida das pessoas. Então, elas não podem simplesmente parar de se comunicar. Obviamente que por causa do efeito do impacto financeiro, por causa do impacto da forma de consumo, a forma de se comunicar tem que mudar, mas precisa estar ali, as marcas precisam estar presentes nesse momento. Eu sempre pergunto isso nas minhas entrevistas e quero ouvir muito a sua opinião. O que fazia sentido para você antes e que não faz mais sentido agora? Assim, sinceramente, eu não acho que existe essa coisa de fazia sentido antes, não faz mais ou não fará mais, né? Eu acho que em vez de ter uma mudança na vida e nas tendências, tem uma aceleração, né? Então, talvez, pegando esse seu gancho, o que não existe mais, não dá mais para acontecer, é uma empresa não ter uma estratégia digital, né? Mas isso já não fazia sentido antes, mas antes tinha muitos que não tinham, né? Ou que deixavam isso para depois, ou era aquela coisa, né? Um dia eu vou fazer. Hoje está claro que não existe mais, não dá mais para acontecer isso, né? Uma outra coisa que eu falei bastante é a história da empatia, né? De como pensar em como o meu consumidor, meu público-alvo vive e falar na mesma linguagem. Isso já era errado antes, eu não levar isso em consideração. Mas no momento de pandemia e daqui para frente, mais ainda isso vai ser muito relevante. Um terceiro ponto, que é a história que eu comentei também da comunicação constante, né, das marcas fazendo parte da vida das pessoas. Também antigamente, né, ou antigamente faz poucos meses, mas você tinha muitas marcas que faziam comunicação num lançamento, aí sumiam, aí faziam outro lançamento, sumiam, aí faziam numa data especial. Eu acho que isso também vai mudar. As marcas vão começar a fazer mais parte do dia a dia das pessoas, mesmo que a marca seja uma marca que o consumo dela acontece esporadicamente, né? Como eu comentei o exemplo da Jeep, a compra de um carro, ou no caso de outro cliente nosso que é a Use, na compra de um seguro. Você não compra um carro ou um seguro todos os dias, né? Diferente de outro cliente nosso que é Comfort, né? Que é uma maçã de roupa, que você compra toda semana, talvez todo mês, pelo menos. Mas mesmo essas marcas que você tem esse momento de compra a cada ano, 2 anos até, você precisa fazer parte da vida das pessoas. Roberto, como é que você vê daqui para frente? Quais são as principais tendências ou mudanças no mercado da comunicação? Eu acho que as principais mudanças são primeiro em relação à produção, né? É óbvio que a gente está num momento que os limites da produção são muito grandes, né? Então a gente não pode abrir câmera. Em alguns estados está começando a abrir agora, mas a gente não pode abrir câmera, por exemplo, em São Paulo, em vários outros estados. Não é que isso vai mudar, porque obviamente que assim que puder a gente vai começar a produzir fora de novo. Mas eu acho que o tamanho das produções e os efeitos e aquelas coisas megalomaníacas, eu acho que vai diminuir o número de comunicação desse tipo, e eu acho que a produção vai ficar mais inteligente, né? Talvez é uma mudança que já se fazia necessário, né? Com os grandes budgets, etc. Eu acho que isso vai acontecer. Uma outra coisa que eu falei, e talvez eu insista nisso bastante, porque é uma coisa que eu acredito muito, é essa comunicação mais constante, né? Então, ter uma estratégia de ter esse relacionamento com os consumidores, com os públicos-alvos mais constantes. E eu acho que o digital, que já era muito relevante, vai ficar mais ainda, né? Porque a gente tinha uma parte da população, principalmente a população mais velha, e também menos educada, né? que não tinha tanto acesso ao digital, não usava tanto os canais digitais. Só que agora, por causa da pandemia, todo mundo está usando meios digitais, né? Então, ou quem não fazia compras por meios digitais, mesmo que seja de supermercado, hoje muita gente vai fazer, né? Mesmo pessoas mais velhas e tal. Então, não existe hoje aquela quase desculpa de meu público não está nos meios digitais. Não existe isso hoje, todo mundo está. Então, eu acho que essa é outra mudança grande que vai acontecer. E a FBIS nasceu com essa pegada digital já, ela já tem todo esse DNA na agência e ela já incentivava os seus clientes para esse caminho também, né, Roberto? Exatamente. Eu acho que para a gente um lado positivo grande é esse, né? Que a gente sempre teve o digital no DNA. Então,
seja o digital dos meios digitais, seja o digital como forma de pensamento, que é essa forma de planejar a comunicação, de planejar a mídia pensando no consumidor, pensando em todos os pontos de contato. Isso não é necessariamente do meio digital, né? Não é fazer comunicação em redes sociais, é o pensamento digital. Isso já está na gente desde o começo, faz parte do nosso DNA, e eu acho que isso vai ser uma vantagem muito grande, né? Os clientes já nos procuravam por esse diferencial, e eu acho que agora, e eu espero que assim seja, vai ser ainda mais relevante para o futuro. Roberto, muito obrigada pela entrevista, que vocês continuem com esse sucesso, porque mesmo diante deste cenário mais adverso que estamos vivendo, vocês conquistaram novos clientes e que você passe por esse período de isolamento social com muita tranquilidade e saúde. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, boa sorte para todos nós, né, que logo a gente possa estar em casa porque a gente quer, e não porque a gente precisa e não tem outro jeito, né, e que a gente passe todo mundo com segurança e que a gente tenha um futuro rápido, melhor para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade.